Crescendo na Graça, por Martyn Lloyd-Jones. Quais são essas condições essenciais ao crescimento, à vida e ao desenvolvimento em todos os domínios? Deixe-me anotá-los para você. Em primeiro lugar, colocamos comida, bebida e ar. Isso é verdade no reino natural e digo que é igualmente verdadeiro no reino espiritual. Assim como o crescimento físico é impossível sem comida, bebida e ar, da mesma forma o crescimento espiritual é igualmente impossível sem comida, bebida e ar correspondentes no sentido espiritual. Pense em um bebê crescendo, pense em um pequeno animal crescendo, pense em uma planta crescendo. Você descobrirá que é absolutamente verdade. Deve haver comida, deve haver bebida, deve haver ar. O que tudo isso significa em um sentido espiritual? Parece muito elementar. Mas quantas vezes nos esquecemos dessas coisas e como somos propensos a negligenciá-las? Há certas coisas das quais devo participar se quiser crescer na graça. O que são essas coisas? Em primeiro lugar, há este livro. Aqui está o alimento da alma. Como bebês recém-nascidos, diz Pedro em sua primeira epístola, desejem o leite sincero da palavra para que assim possam crescer. Pedro tem dito isso o tempo todo. Se eu não me alimentar deste livro, então simplesmente não posso crescer. Não há necessidade de discutir sobre este assunto. Você descobrirá invariavelmente que as pessoas que não crescem na graça são as que negligenciam a leitura da Bíblia. Por outro lado, as pessoas que cresceram têm sido estudantes diários, regulares deste livro. É o alimento da alma fornecido pelo próprio Deus. O que mais? Oração. Na oração, não apenas entramos em comunicação com Deus, mas também recebemos a vida de Deus. Ao esperar em Deus, a pessoa recebe dele. Cada uma dessas coisas, obviamente, é digna de um sermão em si. Estou apenas dando-lhes títulos gerais aqui. Além disso, os meios da graça, a participação na pregação da palavra, a participação na ceia do Senhor, também são o alimento da alma. Volte novamente aos grandes períodos da história da igreja e você descobrirá invariavelmente que em tais ocasiões os homens aproveitaram todas as vantagens, todas as oportunidades para atender aos meios da graça. John Wesley, por exemplo, costumava dizer que sempre observava que as pessoas que não compareciam ao seu culto de pregação às 5 horas da manhã eram sempre aquelas que não cresciam na graça. Foi um de seus sinais e testes principais, os meios da graça. O que mais? Bem, meditação, pensar sobre a alma, fazer uma pausa neste mundo agitado, barulhento e estridente para nos lembrarmos de que estamos aqui hoje e amanhã longe, que existe dentro de nós aquilo que é imortal e eterno, que Deus nos deu algo que foi feito para Ele mesmo. Meditar sobre isso, meditar sobre nós mesmos e nosso crescimento na graça, nosso relacionamento com Deus, pensar sobre a morte, o julgamento e a eternidade, como isso é vital. Depois, a leitura de livros que nos ajudem a crescer na graça, livros sobre pessoas, biografias, histórias de avivamentos. Não sei qual é a sua experiência, mas acho que essas coisas são essenciais e, invariavelmente, quando leio sobre homens santos de Deus, quando leio sobre os períodos de avivamento, quando leio livros que me ajudam a entender essas coisas, sinto que minha alma está sendo alimentada. Este é o alimento da alma. Qual é o próximo grande princípio? É que devo evitar tudo que é prejudicial à vida e ao crescimento da minha alma. Se você não proteger uma criança de febres infecciosas, ela provavelmente não crescerá. Em termos de jardim, se você não capinar seus jardins, as ervas daninhas tomarão o sustento e sua planta deixará de crescer. É exatamente o mesmo na vida cristã. Se quero crescer, devo evitar tudo que é prejudicial à minha vida espiritual. Não vou insultá-lo ficando para enfatizar esse princípio. Você o encontrará em toda parte nas Escrituras. Se somos amigos do mundo, não podemos ser amigos de Deus. Se eu quiser crescer na graça, claramente devo evitar as coisas que se opõem a essa vida, e a mente e o caminho do mundo são definitivamente opostos a ela. Ler o jornal, eu acho, não me ajuda muito a crescer na graça. Com suas insinuações e sugestões,
com seus anúncios do que é baixo, com destaque que dá ao que se opõe à vida de Cristo. Da mesma forma, muito da literatura que temos no mundo e muito de suas diversões e prazeres são hostis ao nosso crescimento. É para os cristãos resolverem essas coisas por si mesmos. Todos nós sabemos o que atrapalha nossa comunhão com Deus. O princípio é este: sabendo que, estando ciente daquilo que está entre mim e esta vida, devo cortá-lo. Não tenho tempo para isso. Devo me manter em uma atmosfera que não seja um obstáculo para a vida de minha alma. O próximo grande princípio é o exercício. Não basta ter a comida certa, não basta evitar o que é prejudicial. Se houver crescimento, a vida deve ser exercida. Pegue o bebê, pegue o animal em crescimento. Se você confiná-los e impedi-los de se mover e se desenvolver, não haverá crescimento. O que isso significa para o cristão? Significa vida cristã positiva. Significa colocar em prática o que afirma acreditar. Significa trabalho cristão ativo. Significa interessar-se pela propagação do Evangelho. É quando nos exercitamos dessa maneira que nos veremos crescendo na graça. Se nosso interesse por essas questões permanecer no nível intelectual, e se não fizermos nada a respeito, veremos, penso eu, que deixaremos de crescer. Qual é o próximo princípio? É bastante estranho, mas muito vital. Coma e beba e evite o que é hostil, exercite-se e a seguir, descanse. Quantas vezes isso é esquecido? Descanse. Tome esse bebê. Se ele não receber a quantidade certa de descanso, mesmo que você esteja dando a ele a comida certa e evitando o que é hostil, ele não se desenvolverá. O descanso é de tremenda importância. A quantidade certa de sono e descanso para a planta é vital. Você não deve se preocupar com isso constantemente, deve ser deixado em paz. Você se lembra de como nosso Senhor colocou isso na parábola do fazendeiro, que semeou sua semente e depois descansou e cresceu noite e dia. Quão vital isso é no reino da alma e do espírito. Se você não tiver uma mente quieta, você não crescerá. Você pode estar lendo sua Bíblia muito diligentemente, mas se sua mente não estiver descansada e em paz, você não crescerá. Existem algumas pessoas pobres que gastam seu tempo tentando crescer na graça, orando continuamente a Deus, mas que não conseguem. Há pessoas também que sofrem do que podemos chamar de cachumba e sarampo espirituais. Elas desenvolvem aquela expressão de dor em seus rostos e estão sempre cheias de perguntas. Eles não entendem por que Deus faz isso. Eles não conseguem entender por que Deus faz isso. Agora, como podemos obter esse descanso? O grande princípio é perceber que somos justificados pela fé e vivemos pela fé. Devemos perceber que não nos tornamos cristãos. Devemos saber algo sobre esse descanso da fé e quando não pudermos entender, devemos dizer, não sei, mas creio que Deus trabalha e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Devemos aprender a descansar e reclinar nos braços de Deus e acreditar onde não podemos provar. E sem cultivar esse aspecto de descanso e uma mente tranquila, não haverá crescimento verdadeiro. Mas deixe-me apenas mencionar o último princípio, é o princípio da disciplina. Em outras palavras, tendo reconhecido todas essas outras coisas, devo ser regular em realizá-las. Não devo ler minha Bíblia e orar espasmodicamente, devo fazê-lo constantemente. Devo evitar o que é mal o tempo todo, considerando que não existe feriado espiritual. Devo ser regular e constante, e além disso, devo inspecionar a mim mesmo e a minha vida e me revisar constantemente. Em outras palavras, devo me entregar ao autoexame. Agora, a fim de mostrar o que quero dizer com o autoexame, deixe-me ler, ao encerrar, uma lista elaborada pelo santo John Fletcher de Medley no século XVIII, a fim de que ele pudesse mostrar às pessoas simples sobre as quais ele era vigário como eles podem se examinar. Estas, diz ele, são as perguntas que você pode fazer a si mesmo em ordem. Primeiro, despertei espiritualmente e fui vigilante em evitar que minha mente divague esta manhã quando me levantei. Segundo, neste dia, aproximei-me de Deus em momentos de oração.
ou dei lugar a um espírito preguiçoso e ocioso? Terceiro, minha fé foi enfraquecida pela falta de vigilância ou estimulada pela diligência neste dia? Quarto, hoje eu andei pela fé e olhei para Deus em todas as coisas? Quinto, eu neguei a mim mesmo em todas as palavras e pensamentos indelicados? Eu me deleitei em ver os outros preferidos antes de mim? Sexto, tenho aproveitado ao máximo o meu precioso tempo, tanto quanto tive luz, força e oportunidade? Sétimo, guardei as questões do meu coração nos meios da graça, de modo a lucrar com elas? Oitavo, o que eu fiz neste dia pelas almas e corpos dos queridos santos de Deus? Nono, fiz algo para agradar a mim mesmo, quando poderia ter economizado dinheiro para a causa de Deus? Décimo, tenho governado bem a minha língua neste dia, lembrando-me de que na multidão de palavras não falta pecado? 11º, em quantos casos eu neguei a mim mesmo neste dia? 12º, minha vida e conversa adornam o Evangelho de Jesus Cristo? Essa, de acordo com Fletcher, é a maneira de examinarmos a nós mesmos. Levamos estas questões a sério, percebemos que temos uma alma, uma vida espiritual, e estamos ansiosos para que ela cresça, e tendo observado essas condições de crescimento, nos certificamos de observá-las todas apenas fazendo a nós mesmos perguntas semelhantes às de hoje. Esse é o método protestante de crescer na graça. Percebendo que Deus nos deu o dom da vida, percebendo que certas condições são essenciais para a preservação e o aumento da vida, devemos praticá-las e, ao fazê-lo, descobriremos que estamos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, em sua graça, nos concede esta sabedoria e nos capacita a crescer. Amém. Deus abençoe a todos.